A paz do Senhor, irmãos. Estamos começando mais um quadro, mais um programa do nosso Pra Teu Louvor. Um momento onde nós vamos aprender sobre técnica vocal, sobre o estudo da voz, o nosso instrumento voz, e tudo isso vai ser sempre muito útil para a aplicação no louvor da igreja. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a nossa colocação vocal. E colocação no sentido de iniciar a nossa voz, iniciar o canto. Vamos falar sobre início e término do som. Por que é interessante falarmos sobre início e término do som vocal? Quando nós cantamos, existe toda uma estrutura que trabalha para que o som seja produzido. Na aula anterior, nós falamos sobre o sistema fonador, e toda essa estrutura do sistema fonador trabalha em conjunto, cada parte com a sua responsabilidade, para que a nossa voz alcance a sua produção final. Vamos pensar no início e término do som em relação a equilíbrio muscular. Essa é a nossa palavra, nosso termo-chave hoje, equilíbrio muscular. Para que tenhamos qualidade do som vocal, é preciso termos consciência de como iniciamos o nosso som e também de como finalizamos. Porque é importante pensar em toda essa questão do equilíbrio muscular. Nós estamos lidando com o corpo, com algo que é físico. Portanto, algo que tem a ver com a saúde do seu corpo. Por isso é importante pensarmos nesse equilíbrio muscular para que possamos garantir a manutenção da saúde da nossa voz. Então vamos adentrar nessa questão do equilíbrio. Os músculos da laringe, toda essa estrutura laríngea, e aqui nós temos pregas vocais, essas estruturas branquinhas, todas as musculaturas em volta, esses anéis que vocês estão vendo nas imagens, são a traqueia que conduz o ar aos nossos pulmões. Toda essa estrutura muscular se move e se posiciona de determinadas maneiras antes mesmo de nós emitirmos o som da nossa voz. Ou seja, antes de termos som, nós já temos movimento muscular. Portanto, nós iniciarmos o som da nossa voz de forma consciente contribui para que essa movimentação muscular laríngea aconteça equilibradamente, sem estresse, sem tensão, sem apertamento, sem constrição. Tudo isso garantirá a qualidade do nosso instrumento e até mesmo a saúde desse instrumento. Agora nós vamos focar em algumas questões. Respirar e apoiar, espaços e formas e som da voz. Esses são 3 pontos importantes para essa aula, relacionada ao início e término do nosso som. Para que o nosso início seja equilibrado e para que a musculatura da laringe, bem como também os articuladores do som, falamos sobre os articuladores na aula anterior, quando estudamos sobre o sistema fonador. Tudo isso possa se posicionar adequadamente. Nós utilizaremos o esquema acima, esses 3 quadrinhos, como a referência do nosso treino, do seu treino individual, de tudo que nós estudamos aqui, e também da prática vocal, ou seja, em determinada aula anterior, nós falamos sobre o treino vocal e a prática vocal, que são momentos diferentes. O treino é aquele momento em que você se debruça sobre o seu próprio instrumento, sobre a sua própria voz, para testar, conhecer, repetir, voltar, fazer de novo, ouvir o seu próprio som. E um detalhe importante, no treino vocal é muito interessante que você grave, pega o celular, grave aquilo que você cantou, aquilo que você treinou, para que você tenha uma percepção de fora do seu próprio corpo, de fora da sua própria caixa, sobre aquilo
que você está produzindo em relação a som de voz. Então, se gravar enquanto estuda é interessante para a nossa evolução. Tudo isso que nós estamos falando, início e término de som, tem a ver com uma sintonia, uma harmonia pré-fonatória. Ou seja, nós sabemos que a fonação é o movimento que acontece na laringe, quando o ar entra em contato com a musculatura laríngea, com a musculatura das pregas vocais, e todo esse esquema produz vibração, produz som. Então, para que nós tenhamos harmonia dos movimentos musculares antes da fonação, eu preciso pensar em iniciar a minha voz com qualidade e com consciência. Como eu posso alcançar o início equilibrado para que a minha musculatura tenha equilíbrio? Primeiro, inspirando e apoiando. Também já tivemos uma aula falando sobre apoio. E todo o conteúdo que você vê em uma aula, ele não vai ser isolado e também não vai ser esquecido naquela aula. Nós sempre vamos dar continuidade, exemplificando, mencionando novamente os conteúdos anteriores, porque voz, o estudo sobre voz cantada é uma sequência de assuntos e de aprendizado. Respirar e apoiar. Quando eu falo sobre respirar, nesse início eu estou falando sobre a minha inspiração. Então, qual é a consciência que eu preciso ter na inspiração? Pensar na abertura, na expansão da caixa torácica, dessa região de pulmões, diafragma, musculatura abdominal e musculatura intercostal. Tudo isso se ativa quando nós inspiramos e esse é o início do nosso som. Vamos então pensar na segunda parte, no segundo momento, espaços e formas. Por que espaços? Nosso trato vocal, também falamos sobre ele na aula anterior, ele tem espaços onde os articuladores direcionam o som para esses espaços, ou seja, as cavidades, os lugares onde a nossa voz produz ressonância, produz qualidade sonora. As formas têm muito a ver com as vogais, que também já falamos sobre elas. Cada uma tem uma posição diferente no nosso trato vocal. A, E, I, O, U, tudo isso se movimenta de um jeito diferente e o nosso texto cantado sempre vai ser desenvolvido em cima do posicionamento das vogais. Os espaços e formas, eles precisam, essa etapa de espaços e forma precisa da primeira etapa, que é respiração e apoio. Então, veja que é uma sequência. E terceiro, som da nossa voz. Então, para que eu tenha um início equilibrado, o que eu preciso realizar no meu corpo? Respirar bem e apoiar a minha estrutura muscular, pensar naquilo que eu vou cantar e abrir os meus espaços, abrir a minha forma e produzir o som da minha voz. Tudo isso está relacionado a essa sintonia pré-fonatória. Então, vamos adentrar um pouco mais em cada um desses detalhes. A inspiração adequada, ela nos permite um início limpo e preciso, promovendo bom posicionamento da laringe para a produção do som. Ou seja, quando o meu cérebro pensa em cantar determinado trecho de um louvor, eu respiro já movimentando a estrutura laríngea. Então, a laringe, ela começa a trabalhar muito antes de ter som, de se produzir som. Por isso é importante pensarmos na inspiração, seja aquela primeira inspiração, quando nós vamos começar a cantar, ou seja, no reabastecimento da respiração, do ar que eu vou colocando, vou mantendo dentro do meu corpo. O uso do apoio, ou seja, a sustentação e a manutenção muscular da respiração, promove o trabalho constante das pregas vocais na região glótica, na região laríngea, dando constância ao som gerado durante a frase a ser cantada. Ou seja, apoiar, manter a minha voz
sustentada com suporte muscular, faz com que a estrutura da prega vocal trabalhe também com o equilíbrio muscular, sem estresse, sem tensão, aquilo que já falamos anteriormente. Vamos pensar na questão dos espaços e das formas. Pensar nesse detalhe de espaços e formas que se movimentarão durante o canto é necessário para que nós tenhamos musculaturas e estruturas trabalhando sem tensão. Mais uma vez, o equilíbrio muscular. Posicionar o texto musical a ser cantado é importante para que o som seja limpo, para que eu inicie o meu som de forma limpa. E além de fornecer o equilíbrio de que nós temos falado. A sintonia pré-fonatória concede ao canto essa consistência. Então vamos destrinchar e pensar bem nesse termo, sintonia pré-fonatória. Sintonia, eu preciso de harmonia, tranquilidade. Pré, ou seja, antes da fonação, antes de eu iniciar o som. Então, basicamente, na prática, o que nós precisamos fazer? Inspirou? Começa o som. Eu inspiro, abro a minha estrutura respiratória, posiciono aquilo que eu vou cantar, o texto a ser cantado, texto gramatical e musical e, por último, libero o som. Como falamos há pouco, todas as nossas aulas elas são uma sequência. Então, o que você está vendo na aula de hoje tem a ver com a aula de apoio, tem a ver com a aula de sistema fonador, onde nós aprofundamos os conceitos da voz, ou seja, uma sequência que estamos seguindo para aprofundarmos os nossos conhecimentos, para evoluirmos no conhecimento sobre a voz. O início consciente, o início do som consciente e a manutenção da sustentação do som, ou seja, o apoio, isso nos leva ao término equilibrado. Se eu inicio de forma com qualidade e se eu mantenho, ou seja, se eu penso numa boa inspiração, se eu penso na estabilidade do meu apoio, penso na estabilidade muscular de tudo que está acontecendo, tanto na região laríngea como no trato vocal, o término do meu som, consequentemente, será equilibrado. Ou seja, quando eu terminar uma frase, eu vou ter ainda qualidade de som. Ou quando eu fechar esse som, abrir novamente para uma frase mais rápida, eu também vou ter qualidade de som. É algo que vai se promovendo, vai se sustentando automaticamente por conta do meu apoio e da minha consciência de equilíbrio. Essa consciência é necessária no reabastecimento de ar, ou seja, nas nossas inspirações curtas. Curtas, porém eficazes, promovendo a manutenção do suporte e do apoio. E aí vamos relembrar a estrutura de apoio muscular respiratória. Temos o diafragma, que tem um papel importantíssimo de promover equilíbrio muscular com a sua expansão, com a sua ativação. Ele promove ali uma elevação para a região intercostal. Quando ele se expande, essa estrutura intercostal vai abrir e se manter aberta. A estrutura que vem após também participa muito, que é a estrutura abdominal, de musculaturas abdominais e até mesmo essa estrutura muscular posterior, que participa na abertura das nossas costelas, ali na região das costas. Além disso, região pélvica, toda a estrutura muscular do nosso corpo funciona em conjunto, atua junto para que nós tenhamos essa sustentação da coluna de ar, do fluxo de ar que está circulando no nosso corpo. Quando nós pensamos no início e no término do nosso som, o que nós precisamos associar? Uma respiração de qualidade. Eu preciso pensar que o som que será produzido da minha voz precisa ter base, precisa ter sustentação, alicerce. E o alicerce vai vir com a energia muscular do meu sistema respiratório.
Lembrem que na aula de aparelho fonador, de sistema fonador, nós falamos sobre a base estar relacionada à estrutura respiratória. Depois, essa estrutura respiratória promove qualidade de ar para a vibração das nossas pregas vocais e para o som que vai ser gerado ali. E depois, essa estrutura respiratória também promove qualidade de filtro, de molde, de ressonância da nossa voz. Tudo isso tem a ver, está relacionado com o início e término do som que nós estamos vendo nessa aula. Portanto, é importante nós lembrarmos que essa estrutura é que vai dar a qualidade de todo o funcionamento restante. Estrutura laríngea, estrutura de trato vocal, ou seja, estrutura de ressonância, de filtro da nossa voz, vai depender do trabalho de tudo isso aqui. Então, o início está, obviamente, no nosso cérebro, que manda os comandos para todas as estruturas que vão trabalhar na voz, mas, na prática, de fato, o início está aqui, nessa estrutura pulmonar, diafragmática, muscular intercostal, muscular abdominal. Esse é o ponto de partida que sempre vamos considerar quando estamos falando de início do som vocal. Vamos relembrar o que falamos até aqui. Por que eu preciso ter início e término equilibrados quando falamos de voz? Quando eu começo a falar ou começo a cantar, existe uma estrutura que muito antes do meu som sair já vai estar trabalhando, que é a estrutura laríngea especificamente. A laringe, ela é muito delicada, o seu tamanho é pequeno, as musculaturas são sutis. Claro que de mulheres para homens isso se diferencia, de crianças para adultos ainda mais. Na adolescência, toda essa estrutura vai sofrendo alteração, o momento da muda vocal. Nós também já vimos um pouco sobre esse assunto da muda vocal. Toda essa estrutura tem a sua sensibilidade. E para que nós, enquanto cantores, possamos fornecer qualidade de trabalho, oportunidades de trabalho de qualidade para a nossa laringe, nós precisamos pensar no equilíbrio da nossa respiração e da produção do nosso som. O som tem como base a estrutura muscular respiratória. Por isso, as aulas que fizemos de prática sobre exercício respiratório, sobre apoio, tudo isso precisa ser muito estudado. Então, volte lá nas aulas que nós fizemos, refaça os exercícios. É interessante você ter uma folha, um caderninho só para anotar os exercícios, porque isso pode ser parte do seu treino diário. Então, um exercício que nós fizemos juntos em 3 aulas atrás, 4 aulas atrás, ele pode ser parte de todos os dias no seu treino vocal. Havendo dúvidas, nos mande essas dúvidas para que a gente possa solucionar todas as questões e para que vocês tenham qualidade de aprendizado em relação aos conteúdos que nós trazemos para o estudo do Pra Teu Louvor. Então, hoje nós falamos sobre início e término do som, equilíbrio do som. Isso tem a ver com equilíbrio muscular, musculatura respiratória, musculatura laríngea e trato vocal. Ou seja, todo o sistema fonador trabalhando, atuando em equilíbrio. Quando há desequilíbrio no trabalho do sistema fonador, muito provavelmente isso pode gerar uma lesão na prega vocal, na região laríngea, isso pode gerar desconforto vocal, a sua sonoridade vocal será prejudicada em relação à qualidade, e não só a qualidade sonora, falando especificamente, mas qualidade física, qualidade de saúde como um todo, porque não temos como dissociar voz de saúde. As duas coisas estão diretamente relacionadas. Então, as últimas aulas que tivemos, elas são muito importantes para pensarmos na nossa saúde vocal. Nós ficamos por aqui com essa aula de início e término do som
Acompanhe as nossas próximas aulas, onde nós faremos exercícios tratando sobre esses assuntos. Sistema fonador e início e término do som, que também está muito relacionado com a aula sobre apoio. A paz do Senhor Jesus!